Olá! Sabe quando um juiz bate o martelo e dá uma sentença? Pois é, nem sempre essa é a palavra final. Hoje, a gente vai mergulhar na engrenagem que permite que essas decisões sejam revistas no sistema judicial brasileiro. Vamos falar sobre os recursos e seus efeitos, que são essenciais para garantir mais segurança e justiça no processo. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender a razão humana por trás da existência de um recurso. Depois, vamos ver as duas ações principais, devolver e suspender. Na sequência, a gente explora alguns efeitos mais específicos, entende um princípio que funciona como uma verdadeira rede de segurança e, no final, a gente amarra tudo para ver como essas peças juntas buscam a justiça. Bom, vamos lá. Antes de qualquer termo jurídico complicado, é fundamental entender a raiz de tudo isso. O simples e puro inconformismo. Uma decisão judicial mexe com a vida das pessoas e a chance de um erro acontecer, bem, ela é real. É exatamente aí que o direito processual mostra a sua importância. Essa frase do grande jurista Araquém de Assis diz tudo, né? O sistema de recursos não existe porque o judiciário é ruim, mas sim porque ele é feito por pessoas. A possibilidade de falha é o que faz o direito de recorrer ser mais do que uma formalidade. É uma necessidade para que um processo seja realmente justo. E a solução para essa possibilidade de erro é o recurso. Um ponto-chave aqui, o recurso não começa um processo do zero. Pensa nele como uma ferramenta, um mecanismo que funciona dentro daquela mesma ação judicial e que permite pedir para uma instância superior dar uma nova olhada no que foi decidido. Seja para anular uma decisão errada, para reformar uma parte dela ou até mesmo para esclarecer algo que ficou meio confuso. Ok, agora que a gente já entendeu o porquê dos recursos existirem, vamos ver o como eles funcionam. Basicamente, todo recurso é movido por dois efeitos principais. São como os dois motores que fazem essa máquina de reexame funcionar. Vamos entender a diferença entre eles. Aqui a gente vê a diferença crucial. Do lado esquerdo, o efeito devolutivo. É o ato de devolver a discussão para um tribunal analisar de novo. É como dizer, olha, tribunal, eu não concordei com esse ponto aqui, dá uma reavaliada, por favor. E o tribunal só pode analisar aquilo que foi pedido no recurso. Já do lado direito, a gente tem o efeito suspensivo, que é basicamente um botão de pause. Ele impede que a decisão comece a valer imediatamente. Por exemplo, se alguém foi condenado a pagar uma multa, o efeito suspensivo congela essa cobrança até o recurso ser julgado. Mas esse pause não é sempre automático não. Ele pode acontecer de duas formas. Ope legis significa pela força da lei. A própria lei já diz que aquele recurso, como uma apelação, por exemplo, já vem com o efeito suspensivo de fábrica. Já o ope judicis acontece por decisão do juiz. Aqui, a parte precisa convencer o juiz ou o relator, mostrando que existe um risco de dano grave se a decisão for cumprida na hora e que o recurso tem boas chances de ser aceito. Além desses dois pilares, o devolutivo e o suspensivo, existem outros efeitos que são mais específicos, quase como ferramentas de precisão para situações bem particulares. Eles mostram como o nosso sistema de recursos é sofisticado. O efeito translativo é muito interessante. Ele dá uma espécie de permissão para o tribunal olhar além do que foi pedido no recurso. Imagina que, ao analisar um recurso, o desembargador percebe uma falha gravíssima lá no começo do processo que ninguém tinha notado. Graças a esse efeito, ele pode e deve corrigir esse erro. É uma garantia de integridade para todo o processo. Já o efeito regressivo, também chamado de juízo de retratação, é um mecanismo de autocorreção. É genial. Em vez de mandar o problema direto para cima, a lei, em alguns casos, primeiro pergunta para o próprio juiz que deu a decisão: doutor, vendo esses argumentos do recurso, o senhor não gostaria de repensar o que decidiu? Isso deixa tudo muito mais rápido e eficiente. E por fim, temos o efeito interruptivo. Esse é uma exclusividade dos embargos de declaração. Esse recurso serve para pedir esclarecimentos sobre a decisão. E o que esse efeito faz? Ele para o tempo. Quando alguém apresenta os embargos, o cronômetro para de contar o prazo de outros recursos e só volta a contar, do zero, depois que os embargos forem julgados. Isso garante que a parte tenha o prazo inteirinho para recorrer da decisão, agora já toda esclarecida. Com tantos tipos de recurso e tantas regras, é claro que a chance de alguém cometer um erro formal existe. Mas, no fim das contas, o sistema está mais preocupado com a justiça do que com a formalidade. E é para isso que existe um princípio que funciona como uma rede de segurança. Pois é, essa é a grande questão. Se o recurso certo era a apelação, mas a parte entrou com um agravo, e aí? Perdeu o direito de ter a questão revisada? Felizmente, a resposta é não, e isso graças a um princípio muito importante. Esse é o princípio da fungibilidade.
Pensa nele como o princípio do bom senso. Ele permite que um recurso seja trocado pelo outro. A ideia é que o processo não pode ser um jogo de pegadinhas. Se não houve má-fé, se o erro não foi um absurdo e, principalmente, se o recurso errado foi protocolado dentro do prazo do recurso certo, o tribunal pode aceitá-lo para garantir que o que realmente importa seja analisado. Esse exemplo prático deixa tudo mais claro. Imagina um fazendeiro que está sob ameaça de invasão. Ele corre e entra com uma ação para proibir que isso aconteça. Só que, horas depois, a invasão ocorre. A ação judicial correta agora seria outra, de reintegração de posse. Em vez de obrigar o fazendeiro a começar do zero, a fungibilidade permite que o juiz converta o pedido inicial no pedido correto, agilizando muito a proteção do direito dele. No final, quando a gente junta todas essas peças, os efeitos, os princípios, dá para ver que não são só regras aleatórias. Elas formam uma arquitetura, um sistema todo pensado para equilibrar a eficiência do processo com a busca pela decisão mais justa. Olha só como tudo se encaixa. O devolutivo garante uma segunda opinião. O suspensivo protege as partes de prejuízos. O translativo protege o próprio sistema judicial. O regressivo e o interruptivo dão agilidade e segurança. E a fungibilidade garante que a justiça não seja vítima de um mero erro formal. Juntos, eles criam um sistema de revisão coerente e seguro. Então, da próxima vez que alguém falar de um recurso judicial, lembre que por trás disso existe essa gramática complexa e elegante. Um sistema desenhado não para complicar, mas sim para garantir que, mesmo com a nossa falibilidade humana, a busca pela decisão mais justa possível nunca termine na primeira palavra do juiz.